Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez com 30 minutos com a palavra. Hoje estamos entrando no capítulo 21 de Atos. A narrativa agora continua muito forte. Oremos. Por teu Espírito Santo, Senhor, conduza-nos através das Escrituras. Procuramos saber a tua vontade ali e a tua vontade em nossas vidas hoje para o nosso trabalho. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, como eu disse, a narrativa vai correr franca agora, porque é muita narrativa. Muita coisa vai acontecer com Paulo. Paulo está a caminho de Jerusalém. Vamos ver, versículo 1. E assim aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e correndo em direitura significa com vento atrás. Chegamos a Cós, no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. Um dia em Cós passa a noite. Não vão navegar à noite, não. Era muito perigoso, cheio de ilhas para todo lugar. 3. E quando avistamos Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, famosa cidade de Tiro, pois o navio havia de ser descarregado ali. Havendo achado os discípulos, em cada lugar eles achavam discípulos de Jesus Cristo. Demoramos-nos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Todo lugar que ele vai, o Espírito Santo avisa, não vai. E aí surge a questão, né? Paulo está desobediente? Ou o Espírito está desafiando? O Espírito está anunciando, Paulo, vai haver coisa ruim. Agora, os irmãos ouvem isso, escutem isso do Espírito Santo e querem advertir, Paulo, por favor, não vá, é perigoso. Mas o Espírito Santo já havia dito para Paulo que ele iria, que ele seria preso. Ele está agora, então, em obediência, não em desobediência. 5. Depois de passarmos ali aqueles dias, saímos e seguimos a nossa viagem, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos e despedimos-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Que cena linda! Todo mundo acompanha Paulo e acompanha a nós, né? Lucas está no meio. E eles ajoelham na praia. Eu não sei se você já ajoelhou na praia para orar, mas é uma experiência interessante, ouvindo o mar e o silêncio e a oração. 7. Concluída a nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida. E, havendo saudados os irmãos, passamos um dia com eles. Em todo lugar há cristãos. O evangelho tem espalhado de uma forma maravilhosa. Partindo no dia seguinte, fomos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe, que antes era o diácono que servia em Jerusalém, o que foi instrumental na conversão do eunuco da Etiópia, que sem dúvida ajudou a espalhar o cristianismo naquela região do mundo, que existe até hoje, os coptas. Filipe agora é chamado de o evangelista. Diácono, sim, mas o seu título agora é o evangelista. O evangelizador, o que trazia boas novas. Se quiser um bom termo para lembrar, se você for chamado de evangelista, é uma grande coisa. Na minha infância, com meu pai na missão oeste do Brasil, década de 50,
e um pouco da década de 60, a missão sempre contratava evangelistas. Eles vinham quase sempre do Instituto Bíblico Eduardo Lane, o IBEL, em patrocínio, que os preparava, e até hoje prepara muito bem os evangelistas. E esses eram colocados em lugares distantes e cuidavam de congregações, faziam-nas crescer com o Espírito Santo ajudando, e acompanhavam tudo e eram visitados para atos pastorais pelos missionários numa rotina bem comum, evangelistas. Eu lembro muito bem do evangelista que estava na Fazenda São Domingos, quando eu, criança, deixado ali pelo meu pai para passar umas férias, preguei meu primeiro sermão aos 12 anos, dentro daquela capelinha pequena que tinha lá acima do curral da Fazenda São Domingos de cima. O evangelista, sabe que eu não lembro o nome dele, ele me instruiu o que eu devia fazer e botou eu para pregar. 12 anos. Texto é Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ambicioso o sermão, sei lá. Vamos lá, o evangelista. Então, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. É uma família cristã e cheia do Espírito Santo. Aquilo que Deus fez escolhendo estes 7 está dando muito fruto agora. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando os seus próprios pés e mãos, disse: assim diz o Espírito Santo, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Marque bem que essa profecia será cumprida literalmente. Literalmente. 12. Quando ouvimos isto, rogamos-lhe. Lucas está no meio, a turma toda. Paulo, não vai não, vão te prender. Tanto nós como os daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: que fazeis chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, quer dizer, preso, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse persuadir, dissemos-nos: faça-se a vontade do Senhor, e calamo-nos. Como é que vocês vão arguir com o Espírito Santo, diz Paulo? Ele diz que eu vou ser preso. Então, eu vou para ser preso. Não tem discussão. Eu estou disposto a ser preso. Se for necessário, estou disposto a morrer. Aquela longa lista de sofrimentos de Paulo, que nós lemos em 2 Coríntios 11, eu acho que é, ou 10, das coisas que ele passou. Ele já tinha sido perseguido, ameaçado de morte, apedrejado, deixado no mar várias vezes, naufragado e sofrido açoites e não sei o que mais. Está lá a lista. Já tinha uma vez sido deixado por morto. Por morto. Tinha apedrejado. E agora ele está dizendo: olha, estou disposto. Para mim, o morrer é lucro. O viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Ele sabia muito bem em quem tinha crido. Ele sabia muito bem que ele queria que ele fosse a Roma. Isso ele sabia. Vamos lá. A resposta dos irmãos é boa. Já que não dá para persuadir, faça-se a vontade do Senhor. Sim, queridos. Faça-se a vontade do Senhor.
Eu já disse várias vezes, continuo afirmando, nada do que nos acontece é surpresa para Deus. Nada do que nos acontece está fora dos planos de Deus. Nós podemos de vez em quando atrapalhar os planos atuais, mas os planos finais de Deus, não. E Paulo está decidido que ele vai. Então os irmãos dizem, nós vamos entregar você a Deus. Faça-se a vontade do Senhor. E Lucas nos informa, calamo-nos. Ficamos calados. Fim de discussão. 15. Depois destes dias, havendo feito os preparativos, fomos subindo a Jerusalém. E é subir mesmo, da beira do mar até a altitude de Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, Cíprio, discípulo antigo, com quem nos havíamos de hospedar. Quem está indo com eles é Mnason, um discípulo antigo, e eles vão hospedar na casa dele. E chegando nós a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. Festa na igreja. Chegou Paulo. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia ter com Tiago e compareceram todos os anciãos. A igreja vai ouvir o que acontece. 19. E havendo-os saudado, contou-lhes uma por uma as coisas que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Um longo relato. De cidade em cidade, de incidente em incidente, de perseguição em perseguição, de bênção em bênção, de conversão em conversão, de apostasia a apostasia, tudo ele contou. Ouvindo eles isto, glorificaram a Deus e disseram-lhe, bem vês, irmãos, quantos milhares há entre os judeus que têm crido. O quê? Quantos milhares há entre os judeus que têm crido em Jesus? Aqui nós estamos na beira de 50 anos, um pouquinho mais, da nossa era cristã, 20 e poucos anos depois da ascensão do Senhor Jesus. E em Jerusalém há quantos milhares que têm crido? E todos são zelosos da lei. Gregos ouviram a palavra do Senhor e têm sido informados a teu respeito que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos e que nem andem segundo os costumes da lei. Vamos parar aqui um pouquinho. Há milhares de que têm crido, mas ainda agarrados no judaísmo. Não é como no mundo onde Paulo andava, entre os pagãos, onde a distinção entre judeu e pagão era bem grande, mas ali eles sabiam muito bem que a graça do Senhor Jesus operava a despeito da lei de Moisés. Aquilo que aconteceu no primeiro concílio, lá em Atos capítulo 15, quando eles disseram aos pagãos, vocês creem em Cristo? Ótimo. Não precisam fazer nada senão deixar de comer sangue, comer carne de coisa sufocada e se abster de relações sexuais ilícitas. Vivam a vida moral. Mas agora ainda o núcleo do cristianismo ainda está impregnado no judaísmo. E eles estão ouvindo boatos, dizendo que Paulo está dizendo para apartarem de Moisés e deixar de circuncidar seus filhos. E nem andar segundo os costumes da lei. E aí os irmãos anciãos dizem, 22, que se há de fazer, pois? Certamente saberão que és chegado. Faze, pois, o que vamos dizer. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma este contigo, santifica-te com eles, e faz por ele as despesas para que rapem a cabeça, e saberão todos que é falso aquilo que tem sido informado a teu respeito, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei.
O desafio é fantasiar um pouquinho. Dizer a todos que, olha, eu rapei a cabeça, estou fazendo um voto, eu vou no templo. Estou fazendo um voto, eu sou judeu. E aí eles continuam, todavia, quanto aos gentios que têm crido, já escrevemos, dando parecer que abstenham-se do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, do sufocado e da prostituição. Então Paulo, no dia seguinte, tomando consigo aqueles homens, purificou-se com eles todo o ritual judaico. Banho, rapou a cabeça, purificou-se com eles e entrou no templo notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a favor de cada deles a respectiva oferta. É o mais próximo que nós temos de um cristão oferecendo um sacrifício no templo. A oferta era uma coisa separada do sacrifício, mas tudo bem, é o mais próximo que nós temos. Não temos outro relato no Novo Testamento de cristão oferecendo sacrifício para perdão de pecados. Por quê? Simples. A promessa que o Espírito Santo trouxe, Atos 2, e todos os intervalos entre este 2 e aqui, a promessa era simplesmente essa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Os teus pecados serão perdoados. Simples, direto. Não precisa de sacrifício. Entrou no templo notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feito a favor de cada um deles a respectiva oferta. 27. Mas quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, lembra aquela turma? Eles tinham até uma sinagoga em Jerusalém. A sinagoga dos da Ásia. Os judeus da Ásia, tendo-o visto no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram-no, segurando, clamando, varões israelitas, acudi, este é o homem que por toda parte ensina todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Contra o povo, não ser judeu. Contra a lei, abandonar a lei de Moisés. E contra este lugar, contra o templo. E ainda além disto, introduziu gregos no templo e tem profanado este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso e pensavam que Paulo o introduzira no templo. Viram ele com Paulo na cidade e pensaram, ele veio para o templo conosco. Agora veja a próxima frase. Alvoroçou-se toda a cidade. Como é que eu falo? Onde Paulo vai, alvoroço. Na verdade, onde o verdadeiro evangelho é pregado, há alvoroço. A graça de Deus vem sacudir tudo. O poder de Deus vem sacudir o que está em pé falsamente. O poder de Deus vem alvoroçar estes que estão contra o evangelho de Jesus Cristo. Agora, eu nem sei se no meio dessa turma estavam cristãos. Não sei. É possível. É possível que esses cristãos que eram mais judaizantes do que nada ainda estão lá no meio. Não sei. Alvoroçou-se toda a cidade. E houve ajuntamento do povo, multidão. Desculpe. E agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Fora do templo, fecharam as portas. Ninguém vai entrar, está tudo lá fora. E procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da coorte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Se você pegar um mapa que mostra o templo em Jerusalém naquela época, você vai notar que do lado, deixa eu ver, leste, oeste, norte e sul, do lado norte ou noroeste do Monte do Templo havia uma grande fortaleza chamada Fortaleza Antônia. Era o quartel-geral das forças romanas. Eles olhavam para dentro do templo, da sua altura, dessa fortaleza.
o comandante fica sabendo que há alvoroço na cidade, ele tem que tomar atitude. Veja lá. Chegou ao comandante 31. Chegou ao comandante da coorte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual o comandante da coorte são 800 homens. Aqui. Chegou ao comandante da coorte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. 32. O qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. Vamos apagar o fogo aqui. E quando viram o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Já estavam espancando Paulo. Paulo. O Espírito Santo prometeu, agora você está vendo que ele está cumprindo a promessa. Então, aproximando-se o comandante, prendeu a Paulo e mandou que fosse acorrentado com 2 cadeias, profecia de Ágabo, ou por Ágabo, cumprida, e perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão uns gritavam de um modo e outros de outro, mas não podendo, por causa do alvoroço, saber a verdade, mandou conduzi-lo à fortaleza Antônia. Sucedeu que, chegando às escadas que subiam para a fortaleza, foi ele carregado pelos soldados por causa da violência da turma. A turma parece cena de cinema. Todo mundo querendo agarrar Paulo e os soldados têm que levantar ele e carregar ele para cima. Pois a multidão o seguia gritando, mata-o! Está lembrado de outro incidente mais ou menos por aqui, em Jerusalém, uns 20 anos antes? Crucifica-o, mata-o. O ódio é tanto. O ódio desse homem que veio sacudir a sua estabilidade desse povo, na sua lei, no seu ordenamento, dentro das ordenanças, das tradições e tudo mais. O ódio contra Paulo é enorme. 37. Quando estava para ser introduzido na fortaleza, disse Paulo ao comandante, é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Não és porventura o egípcio que há poucos dias fez uma sedição e levou ao deserto os 4.000 sicários? Aparentemente houve recentemente uma revolta e esse egípcio levou 4.000 sicários, quer dizer, assassinos pagos, para o deserto. Mas Paulo disse, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante na Cilícia, quer dizer, cidade importante. Rogo-te que me permitas falar ao povo. Paulo não perde uma oportunidade para pregar e anunciar. Não perde uma. E havendo-lhe permitido o comandante, Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão e, feito grande silêncio, falou em língua hebraica, dizendo, eu acho que foi aramaico, mas tudo bem. Capítulo 22. A pausa é dramática, dizendo, o que ele vai dizer? Versículo 1. Irmãos e pais, está falando aos sacerdotes, está falando aos líderes, ouvi a minha defesa que agora faço perante vós. Ora, quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Ele prosseguiu, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel. Uau! O grande Gamaliel. Era conhecido como um tesouro dos fariseus. Conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como o sois todos vós no dia de hoje, eu fui exatamente como vocês são. E persegui este caminho até a morte. Vocês sabem muito bem da minha fama. Vocês sabem que eu persegui, alguns de vocês estavam comigo. Alguns de vocês, sem dúvida, apedrejaram Estevão.
Persegui este caminho até a morte. Até a morte significa o quê? Que ele era responsável pela morte de cristãos, algemando e metendo em prisões tanto homens como mulheres, do que também o sumo sacerdote me é testemunha, e assim todo o conselho dos anciãos. Por quê? Porque o sumo sacerdote e o conselho dos anciãos fez o seguinte: tendo recebido destes cartas para os irmãos, seguia para Damasco, com o fim de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. Aconteceu, porém, que, quando caminhava e ia chegando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, do céu brilhou-me ao redor uma grande luz. Caí por terra. Não caiu do cavalo, não. Todo mundo gosta de dizer que ele caiu do cavalo. Caiu por terra. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: Quem és tu, Senhor? Disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, na verdade, a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Ouviram, mas não entenderam. Ele está dizendo: Jesus está vivo. Entendeu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Como é que um morto pode falar? Então essa ressurreição dos cristãos é verdade? Quem sabe essa dúvida foi espalhada entre muitos. Então disse eu, versículo 10, Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Como eu nada visse por causa do esplendor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, de pé ao meu lado, disse-me: Saulo, irmão. Já falamos sobre isso lá no capítulo 9. Saulo, irmão. Que maravilha de declaração. O Senhor já tinha falado com ele sobre Saulo e o que aconteceu no caminho. E ele hesitou um pouquinho, mas depois creu e então, se o Senhor o chamou, então ele é meu irmão em Cristo também. Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora, recobrando a vista, eu ouvi. Disse ele: o Deus de nossos pais de antemão te designou para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Olha só. Vamos declarar isso aqui com clareza. Ananias está dizendo: o Deus de nossos pais de antemão te designou. Paulo vai afirmar isso várias vezes em suas cartas, dizendo que ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe. Eu vou ousar dizer que desde a fundação do mundo, Paulo estava sendo escolhido. O Deus de nossos pais te designou para conhecer a sua vontade. Qual é a vontade? A vontade que ele se entregasse de corpo e alma a Jesus Cristo como escravo voluntário dele, seu Senhor e Salvador. Ver o justo, ver Jesus Cristo. Não somente no caminho, nós vamos ver depois que ele vai ver o justo sim. E ouvir a voz da sua boca. E ouviu a voz da boca de Jesus. Porque hás de ser testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, porque te demoras, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Aconteceu que, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, achei-me em êxtase e vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim.
Eu vou parar aqui no versículo 18, nós vamos para o versículo 19 do 22. O drama continua. É quase cinematográfico, ou melhor, cinematográfico quer imitar o que estava acontecendo aqui nesse texto. Deus nos abençoe.